A gente gostaria de passar um vídeo que foi um recorte ali dos nossos amigos da Bra, do jornal. Dani, você pode soltar, por favor? Como está, lhe confesso, algumas maçãs podres não podem existir no nosso meio. Se acontecer de algum dia alguém retornar aqui no nosso país, na presidência, ou a gente faz aquilo que nós aprendemos, de que o Olavo disse, olha, ou você coloca a esquerda na cadeia pelos crimes que eles cometeram, ou eles irão nos colocar na cadeia pelos crimes que nós não cometemos. E exatamente é isso que está acontecendo. Ou seja, ou quem chegar lá na presidência do Brasil, eu não quero saber, e eu confesso aqui, o senador Magno Malta, eu não quero saber de presidente de direita prometendo X, Y e tal. Eu quero um presidente que realmente faça justiça nesse país e que não somente persiga por perseguir, mas eu quero um presidente que tenha coragem de fazer aquilo que o Lula está fazendo, de que o Dino está fazendo, de que esses canalhas de ministro do STF, como Alexandre de Moraes está fazendo, que é perseguir pessoas de bem. E nós não iremos perseguir pessoas de bem, não, porque se algum dia algum homem, de fato, de coragem, mais uma vez chegar lá na presidência da República, que coloque essas pessoas assim na cadeia. Porque quando você não combate o mal, você está cooperando com ele. Chega de diálogo com quem é negligente com morte de pessoas de bem. O Casão estava trabalhando, foi para uma manifestação e foi morto por negligência de um ministro. Não tem diálogo com essas pessoas. Não estou pedindo para poder matar opositores. Estou pedindo para poder fazer justiça com quem está fazendo injustiça. Porque justiça fora de tempo é injustiça. E é exatamente isso que aconteceu com a família do Clezão. Então, o que está faltando aqui nesse país não é mais aplicação de lei. O que está faltando nesse país aqui não é mais leis e nem mais PECs e nem mais nada. É homens de coragem. E pode ter certeza que a população brasileira está cansada de gente que fala e não cumpre. Enquanto nós temos, por exemplo, o Bukele, lá no El Salvador, e é lógico, devido às proporções, Salvador é desse tamanho aqui, mas em poucos anos ele mudou a história de El Salvador. Colocou homicídio a quase zero. Enfrentou a organização criminosa, fez a maior prisão de segurança máxima da América Latina. Muitas vezes nós olhamos para o Brasil e vemos que nós não temos condições de fazer nada. Porque a criminalidade tomou conta, porque os juízes são isso e aquilo. Deixa eu te falar, dá uma olhadinha para a Ucrânia e vê o que aconteceu. Yanukovych, estava lá um ditador ferrenho. A população lá ficou quase que 60 ou 70 dias na rua, tomando tiro da polícia de Yanukovych. Tomando tiro. Os jovens de lá, pessoas da minha idade, menos do que eu, 16, 17 anos, estavam lutando contra a tirania, porque sabiam o que era enfrentar as dores de fato de um ditador. E eles conseguiram enfrentar isso e venceram. O que falta hoje no Brasil é dizer o seguinte, de que nós iremos vencer isso. Mas não tem como vencer uma antidemocracia com meios democráticos, porque tudo que nós fizermos será considerado antidemocrático. A gente, há pouco tempo, estava indo para a rua para poder trabalhar e fomos chamados de genocidas. Vocês estão esperando que nós vamos ser chamados de quê, senador Magno Malta? Que nós vamos ser chamados de democráticos? Vamos conversar com um e vamos conversar com o outro? E as pessoas que nunca respeitaram a Constituição agora vão passar a respeitar? Eu confesso que a minha fala pode parecer um pouco tirânica, pode parecer um pouco ditatorial, mas ditadura por ditadura eu prefiro a minha. Obrigado. Olha, realmente foi uma fala corajosa e o Nicolas está de parabéns. Ele me fez lembrar, além de citar o professor Olavo, nessa frase certeira do professor Olavo, que ele disse lá no começo do governo Bolsonaro, se o Bolsonaro não prender os seus adversários, seus inimigos, pelos crimes que eles cometeram, eles voltarão ao poder e vão nos prender pelos crimes que nós não cometemos. Dito e feito. Essa frase assim, mostra realmente o caráter profético do Olavo. Olavo, ele era mais do que um analista político, ele era um profeta político. É uma descrição perfeita da realidade do que está acontecendo hoje. Descrição perfeita. O Olavo parece um autor de distopia. Ele parece o George Orwell, parece o Ray Bradbury, o Aldous Huxley. Tá? Que leitura de realidade. A leitura da realidade que ele faz é uma coisa precisa. E o Nicolas captou muito bem
esse pensamento, a essência, né, do pensamento do Olavo. Aí, Nicolas, eu queria te dizer uma coisa. O Olavo, quando disse essa frase, ele não estava pensando na vitória de um grupo político, na vitória de um projeto político, de um projeto de poder. Não tinha nada disso em mente. O que o Olavo tinha em mente, meu amigo, o que o Olavo tinha em mente era a salvação da alma do Brasil. E essa salvação, ela não vai ser feita coletivamente, ela não vai ser feita por meio de um partido político, ela não vai ser feita pelo parlamento, ela não vai ser feita por governo nenhum. A salvação da alma dos brasileiros vai ser feita alma por alma. Alma por alma, indivíduo por indivíduo. E é muito bom saber, Nicolas, que você descobriu isso. De certa maneira, você descobriu isso quando você disse que a lei não vai resolver nada. A lei acabou no Brasil. Você já viu isso. Faltava alguém dizer isso. Faltava alguém dizer que o rei está nu. E é exatamente isso. Teve que ser um menino, como o Nicolas. Tá? Porque quem diz que o rei está nu? Uma criança que está lá assistindo, né? No conto do Andersen é assim. Quem grita que o rei está nu? É uma criança. E no caso não foi uma criança, mas foi um menino, que é o Nicolas. Tá? Gritou que o rei está nu. O Nicolas gritou que o rei está nu. E o rei de fato está nu. Acabou a lei no Brasil. Nós somos governados por máfias. As máfias políticas dominam tudo. Dominam o Supremo Tribunal Federal, dominam as Forças Armadas, dominam o Executivo Federal, dominam a máquina pública, isso independe de eleições. Né? Outra coisa que tem um outro sujeito que sempre fala coisas muito verdadeiras, muito precisas. E eu sou aqui absolutamente insuspeito para elogiá-lo. Eu vou elogiar aqui o Zé Dirceu. O Zé Dirceu disse claramente, então nós vamos tomar o poder, o que é muito diferente de ganhar as eleições. A gente viu isso no governo. Ganhar as eleições não significa nada, ou significa muito pouco. Entende? O Nicolas, com 1 milhão de votos, eles vão tentar derrubar o Nicolas. Não interessa que ele foi o deputado mais votado da história. Não interessa. Não interessa milhões de pessoas nas ruas. Já deu para ver que não interessa. O que bota medo nessa gente é quando eles descobrem que almas individuais quando eles percebem que almas individuais enxergaram a verdade. E é por isso que eles perseguem tanto, por isso que perseguiram tanto o Olavo. E eu não tenho a mínima dúvida que a perseguição que o Olavo sofreu durante os 4 anos, durante os últimos anos, né, de vida, aí com a eleição do Bolsonaro e tudo mais, depois da eleição do Bolsonaro, a perseguição que ele sofreu nesses anos acabou levando o Olavo à morte antes do tempo. Eu não tenho a mínima dúvida disso. A perseguição que ele sofreu ajudou a matar o Olavo. E todas as pessoas que descobrem a verdade são perseguidas. O Alan dos Santos foi perseguido. A Ludmila Lins Grilo foi perseguida. Continuam sendo perseguidos. As pessoas que descobrem a verdade são perseguidas. São perseguidas implacavelmente. É disso que eles têm medo. De pessoas que tenham a coragem de contemplar a verdade. E foi isso que Nicolas fez. Ele contemplou a verdade e expôs a verdade em público, diretamente. Esse discurso do Nicolas vai ficar, eu acho que vai ficar marcado, sabe, para quem sabe para as outras gerações, sabe? Um dia, olha, esse menino aí disse a verdade, um dia. Disse a verdade, disse realmente o que estava acontecendo. O professor José Munir Nasser,
nosso querido professor José Munir Nasser, ele dizia o seguinte: vote em um candidato que promete desfazer leis, não um candidato que promete fazer leis. Nós já temos muitas leis. O brasileiro todo lado que ele olha, se você não consegue passar um minuto sem cometer algum tipo de infração legal, tá? Porque as leis são abundantes, elas precisam ser diminuídas. O domínio do Estado sobre os indivíduos precisa ser diminuído. É isso que nós estamos falando. E existe uma palavra que o Nicolas talvez não tenha usado na sua fala, mas que é inevitável, que é a palavra ruptura. A gente vai ter que romper com o atual sistema. De certa Eu não estou forma, dizendo... né? De certa Não há forma. meios legais. Ele está dizendo isso. Não há meios legais contra a tirania. Não há. A democracia, ela jamais, isso o Olavo também dizia, a democracia jamais é instaurada por meios democráticos. A liberdade, eu prefiro falar em liberdade, que eu acho que a liberdade é mais importante que a democracia. A democracia é um instrumento apenas. É um instrumento técnico. A liberdade é mais importante. Ela é a base da democracia. Ela é a fonte vital da democracia. E é a liberdade que está sendo atacada. Então, quando morre o Clesão, quando ele morre lá no pátio do presídio da Papuda, quando morre o Clesão, quando ele faz esse sacrifício de sangue pelo país, tá? O que você está dizendo? Quando eu penso na morte do Clesão, eu penso na morte de Abel. Quer dizer, traído pelo seu irmão, como esses rapazes aí, esse pessoal esses deputados aí que votaram contra o armamento, o que eles fizeram? A traição, é a mesma traição do Caim, entendeu? Traíram os seus irmãos de sangue, traíram, tá? É a mesma coisa. No caso, o direito à vida foi afrontado aí por esses deputados. E a vida do Clesão? Quem é responsável? Quem tem sangue nas mãos pelo sacrifício do Clesão? Digam, respondam vocês. Quem tem sangue nas mãos pelo sacrifício do Clesão? E eu aprendi com um rei, o meu rei, você sabe como é que é a coroa do meu rei? É uma coroa de espinhos. É uma coroa da qual sai sangue. O que é aquele sacrifício? O que é a coroação de espinhos de Jesus Cristo? É um sacrifício de sangue. É o sacrifício da própria vida. Então nós temos que, cada vez mais, ter pessoas que estão dispostas a sacrificar a própria vida em nome do que é essencial. Sacrificar a própria vida, porque quem quiser preservar a sua vida, palavras de Jesus também. Quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser agradar, outra coisa importantíssima que ele falou. Não tem diálogo com esses caras. Não tem que diálogo que eu posso ter? Que negociação que eu posso ter com você que tinha lá a decisão de libertar o Clesão? Sabia que ele estava às portas da morte. Estava escrito lá para você, você não o fez. Que negociação eu tenho com você? Entende? Sai daí. Vai embora. Renuncie. Você falhou miseravelmente. Não tem negociação com esse cara. Não tem negociação com quem quer tirar o direito de defesa dos cidadãos comuns. Do cidadão o cidadão de boa vontade, o homem de boa vontade, o homem que trabalha, que acorda cedo, que sustenta a sua família, que protege a sua família. Você quer tirar o direito de defesa desse? Flávio Dino, não tem negociação com você. Não tem negociação com quem é admirador de genocida, quem é admirador de Mao Tse Tung,
quem é admirador de Stalin, de Lenin, não tem negociação com vocês, não tem conversa com vocês. Você gosta do cara que matou 70 milhões de pessoas, poxa? Que conversa que eu posso ter com você? Você gosta do cara que mandou as pessoas para a morte? Eu não tenho conversa com você, não tenho negociação, não tenho diálogo com você. Nossos mundos são diferentes. Nossos mundos são diferentes. Então, não tem diálogo com você. Você não pode querer mandar na minha vida. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Você não vai conquistar a minha alma. A minha alma já contemplou a verdade. E a verdade foi pendurada na cruz. A verdade foi pendurada na cruz. Então, eu não tenho conversa. O Nicolas está certíssimo. Não tem diálogo com essa gente. Mas é preciso usar ainda os espaços que nos restam. Seja no parlamento, seja na internet, seja em qualquer lugar. Usar esses espaços para continuar dizendo a verdade. Ainda que a gente tenha que descer para as catacumbas. Continuar dizendo a verdade. Porque, como dizia o Solzhenitsyn, que a verdade venha ao mundo, que ela até triunfe, mas não por meio de mim.